Porque se ela fosse uma monocamada, ela não existiria com uma certa facilidade ou ela gastaria muita energia para existir. E isso não é muito legal. Os corpos biológicos, eles acabam sempre buscando a menor energia ou uma energia que seja mais estável. Quando a gente pensa no lipídio, eu vou pegar aqui uma caneta. Quando a gente pega um lipídio, isso aqui é um lipídio, tá? Isso aqui é o nosso lipídio, não sei se está focando. Esse lipídio aqui, ele tem a sua cabeça, que é a sua região hidrofílica, e ele tem a sua perna, que é uma região hidrofóbica. A perna desse lipídio aqui, ela é uma só, ela é única, mas o lipídio ele tem duas perninhas, eu vou deixar aí a foto dele. Ele pode ser saturado, quando é duas perninhas retas, ou ele pode ser insaturado, quando é uma perninha reta e a outra perninha tem uma dobra. Se os lipídios em apenas uma monocamada, você fizesse várias monocamadas de lipídios, você teria eles em um movimento muito frenético para tentar consumir menos energia possível e ficar um pouco mais estável, um pouco mais confortável. E normalmente os lipídios, quando eles estão em um ambiente aquoso, eles tendem a se juntar, a se agrupar para formar ali de fato um ambiente que seja favorável para eles. Eles não ficam isolados em uma região ou outra, eles se juntam, eles se agrupam. E aí quando você pensa num ambiente bem micro lá da célula, você tem água fora e você tem água dentro. Então isso daqui ia virar uma bagunça, vários lipídiozinhos apenas assim. Por quê? Porque você tem água aqui e você tem água aqui. Essa região é hidrofílica, então ela interage facilmente com a água, mas essa região é hidrofóbica, ela não vai interagir com a água de uma forma boa. E aí como que faz? Como que fica? Entendeu? Ia ficar uma bagunça, ia gastar muita energia para ficar uma região ali estável para essa molécula. Então, se torna mais proveitoso para o lipídio ser uma monocamada, porque energeticamente falando, ele acaba gastando menos energia. E aí, vamos pensar que esse aqui é outro lipídio, ele está todo preto, né? Mas a tampa é a região hidrofílica e o corpo é a região hidrofóbica. Ele fica assim, ó. A região hidrofílica interage com a água. Peraí, deixa eu colocar aqui. A região hidrofílica interage com a água. A região hidrofílica interage com a água. A região hidrofóbica, que é essa caldinha aqui, ela está em contato com outra região hidrofóbica. As duas regiões hidrofóbicas estão em contato. Você cria aqui, nessa fileira, um isolamento entre a água e a água. E aí nesse meio aqui você não tem água, você só tem regiões hidrofóbicas, você não tem moléculas de água ali repercutindo. E por isso que moléculas que são lipossolúveis, que são hidrofóbicas, conseguem atravessar a membrana plasmática por conta dessa característica química dos lipídios. Dependendo da concentração de lipídios, quais lipídios estão ali, ou como que é a forma desse lipídio, porque nem todo lipídio é igual. Nem todo lipídio vai ser saturado, nem todo lipídio vai ser insaturado. Os lipídios eles apresentam diferenças entre si. Eles podem, obviamente, ser somente saturados e somente insaturados, mas numa membrana plasmática você não terá somente lipídios insaturados e somente lipídios saturados, ou lipídios com pernas longas, lipídios com pernas curtas, você pode ter uma bagunça ali. E essa bagunça vai fazer com que a membrana possa ser mais flexível ou menos flexível, seja um pouco mais maleável ou menos maleável. E a gente vai falar agora sobre a fluidez da membrana plasmática. Fala de fluidez, a gente está falando também sobre a permeabilidade. Por quê? Porque a fluidez da membrana ela afeta diretamente a permeabilidade. Se você tem uma membrana muito fluida, muito agitada, os lipídios dando muitas brechas, não tendo ali um certo controle, vai fazer com que as moléculas passem de um lugar para outro com muita facilidade. Existem três fatores que a gente pode analisar que influenciam para a permeabilidade da membrana e exclusivamente relacionado à sua fluidez. A primeira, voltando aí à questão química, é a interação entre as caudas dos lipídios uns com os outros. Se as caudas dos lipídios estiverem em conjunto, estiverem se conectando, interagindo entre si por conta do seu tamanho, elas irão se movimentar um pouco mais juntas. Só que isso aqui a gente tem que pensar numa proporção um pouco maior. Isso vai impedir a mobilidade dessa célula, essa fluidez. Agora, se essas caudas forem curtinhas e não encostarem, não interagirem umas com as outras, você permite que esses lipídios sejam um pouco mais livres na sua mobilidade, na sua fluidez, nos seus movimentos. Pode ter também a saturação e a insaturação, que vão influenciar
na fluidez. Quando a gente fala de moléculas lipídicas que são saturadas, são moléculas retas, são moléculas que não apresentam nenhuma curvatura nas suas caudas. Então é como se você pegasse isso aqui, ó, retinho. E aí, quando você tem várias moléculas de lipídios retas, uma ao lado da outra, é como se você pegasse vários pauzinhos e colocasse aqui, ó, vários pauzinhos, tudo juntinho. Aqui. Tudo juntinho, uma com a outra. Tá vendo? Que eles estão próximos um do outro. Isso aqui não permite uma certa flexibilidade, não permite uma permeabilidade, você não tem lacunas, você não tem meatos entre um e outro, tá tudo juntinho. Agora, se você tem ramificações, se você tem as perninhas dobradinhas, você apresenta algumas lacunas entre um e outro. Você vai ver aí na imagem, né, que não tem como fazer com esses lipídios fajudos aqui. Mas você consegue ter alguns espaços entre a membrana. E esses espaços, essa distância, permite uma maior flexibilidade, uma maior fluidez. Explicando de uma forma bem resumida, bem rasa, sobre o porquê que o lipídio ele é saturado ou ele é insaturado e por que ele tem aquela dobra e não tem aquela dobra. Os lipídios saturados, eles estão cheios de ligação de hidrogênio. Eles estão completos, está tudo cheio, está saturado. Não tem espaço para mais, está saturado, saturou. Está tudo cheinho, então ele é retinho. Agora, os lipídios que são insaturados, eles ainda têm alguma falta de hidrogênio. Isso vai fazer com que eles criem uma dupla ligação em algum lugar. E essa dupla ligação vai mudar o eixo, vai mudar a direção dessa perninha. Então ele fica com a perninha dobrada, porque em algum lugar está tendo uma dupla ligação e essa dupla ligação está descompensando. E aí você não vai ter esse lipídio reto, você vai ter esse lipídio dobrado. Aí tem aquela perninha de aquela pose de model. Outra coisa que influencia a fluidez da membrana plasmática é a temperatura. Quando você tem uma elevada temperatura, você tem mais energia livre, você tem mais calor, você tem mais movimento. E esse movimento, esse calor, esse molejo vai fazer com que a bicamada lipídica se movimente também junto. Tá muito calor, ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Óbvio que o nosso corpo ele tenta equilibrar essa questão do calor e tudo mais, mas a gente não está falando de fisiologia, a gente está falando de células, tá? Então, basicamente, por conta do calor, a sua membrana plasmática vai estar toda bagunçada, toda bagunçada. Aí vai aumentando o calor, ela vai aumentando a fluidez dela, vai aumentando a fluidez dela. Só que o que isso é preocupante? Porque quanto mais calor, maior fluidez, maior permeabilidade não seletiva. Então qualquer coisa vai estar entrando, qualquer coisa vai estar saindo e não é muito legal para a célula. Ou até mesmo ela pode se romper, porque ela fica tão bagunçada que aí os lipídios se afastam tanto que, ó, caramba, rompeu. Aí qualquer coisa entra, qualquer coisa sai, ou você pode até perder a célula. E no momento mais frio, naquelas temperaturas extremamente frias, a membrana plasmática da célula vai estar muito rígida. Aquela coisa de ficar no friozinho, só querer ficar quieto, parado, não fazer nada, é o que acontece com a bicamada lipídica. Então vai ficar super rígido, super rígido. E aí essa rigidez excessiva impede a passagem de determinadas substâncias. Também não é muito legal para a célula. Talvez a sua professora fale para você ou o seu professor como as células dos animais em ambientes frios e extremamente quentes fazem para manter a integridade da sua membrana plasmática, a sua fluidez, como que eles mantêm isso? Se eles estão em temperaturas extremamente elevadas, se eles estão em ambientes extremamente frios, por exemplo, no Polo Norte, como que um peixe que está lá nas profundezas do mar, extremamente frio, como que um lagarto que está lá no deserto do Saara tomando sol quente nas costas, vai fazer com que as suas células, as células de todo o seu corpo, mantenham a sua fluidez, a sua permeabilidade de uma forma que não prejudique fisiologicamente falando. Conseguiu responder essa pergunta? Coloca aqui no chat. Talvez eu tenha errado, não sei, mas vamos lá? O que acontece? Isso está relacionado exclusivamente com a característica das moléculas que compõem ali a membrana plasmática. Como assim, Roger? Se a gente está em ambientes extremamente quentes, não tem como mudar o calor. O calor ele vai estar ali, ele vai existir. Então você precisa mudar o que? A composição dos lipídios. A bicamada lipídica de células que estão ali em constante calor, em regiões extremamente quentes, terão que aumentar o seu contato entre um lipídio e outro. Então as caudas costumam ser mais longas, para quê? Para aumentar o contato entre um lipídio e outro, e isso diminuir a flexibilidade, a fluidez dessa membrana, perdão. Assim como você precisa aumentar o contato entre um lipídio e outro, o seu corpo no total. Você precisa fazer com que eles estejam um pouco mais juntos, porque se eles estiverem
um pouco mais separados, se eles não tiverem tanto esse contato, você vai ter uma fluidez um pouco exacerbada. Agora, quando é um ambiente frio, extremamente frio, você tem o reverso. Você precisa diminuir o contato, porque já está frio, então já está diminuído a movimentação. Você vai ter caudas mais curtas, porque elas não vão estar conversando umas com as outras, isso vai diminuir o contato, a superfície de contato, consequentemente as ligações químicas entre uma cauda e outra. E você também pode ter caudas mais insaturadas, né, que tenham essas perninhas aí que distanciam um lipídio do outro, para fazer com que abra mais esse espaço e diminua esse contato e continue perpetuando essa fluidez. Tem uma outra característica que é muito importante também, que aumenta a rigidez da membrana, que é a adição de colesterol. Membranas que precisam de uma fluidez reduzida, elas costumam ter mais colesterol nas suas bicamadas lipídicas, porque o colesterol ele dá essa característica aí de rigidez para a membrana plasmática. Acontece porque as moléculas de colesterol elas são pequenas, elas são rígidas, elas não têm tanta mobilidade, e aí elas vão se inserindo em alguns espaços entre um lipídio e outro, e isso impede que ele se movimente tanto. A gente pode pensar de onde que vem a membrana plasmática. Ela aparece ali do nada, já está ali, não sei, tá aqui, apareceu aqui, ó. O que é essa? É a membrana plasmática, eu estava aqui desde o início. Ela apareceu do nada aqui. Ela se origina lá no retículo endoplasmático liso e rugoso. Quando a gente fala de retículo endoplasmático liso, a gente está falando sobre síntese de lipídios. Quando a gente fala sobre retículo endoplasmático rugoso, a gente está falando de síntese de proteínas. E como eu falei para vocês, a membrana plasmática ela é composta por lipídios e proteínas. Então, se você tem lipídios, ele vai sair de algum lugar. Ele sai lá do retículo endoplasmático liso. E quando a gente fala de proteínas de membrana, de canais proteicos, a gente está falando, né, de síntese de proteínas. Então, lá do retículo endoplasmático rugoso. E aí eles fazem lá, eles sintetizam, faz tudo certinho, tudo direitinho, enviam para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi vai fazer o redirecionamento desses pacotes aí cheios de lipídios, cheios de proteínas que vão se fusionar nas membranas e vai fazer a renovação e a manutenção dessa membrana. Os lipídios eles serão renovados porque ocorre essa manutenção, ocorre essa dinamicidade aí entre a produção de novos lipídios, a produção de novas proteínas e a inserção desses lipídios e proteínas na membrana plasmática por toda essa produção interna aí da célula. E uma curiosidade, sei que eu não falei sobre tudo de uma forma tão técnica, aquela coisa só para dar um apanhado geral, uma revisãozinha, é que a membrana plasmática ela não é igual à monocamada mais voltada para a região externa e a monocamada voltada para a região interna da célula, elas não são iguais em suas composições relacionadas aos seus lipídios, relacionadas a algumas proteínas que estão ali presentes. Tem as proteínas que atravessam a membrana, né, que são as proteínas integrais, mas a gente também tem as proteínas periféricas, que são aquelas proteínas que estão perifericamente na membrana plasmática e exclusivamente para o lado interno da célula. Para o lado externo acaba que não tem tantas proteínas de periferia. E você também tem alguns glicocálices que normalmente estão na região externa. Você tem alguns lipídios que estão mais para fora do que para dentro da célula. São detalhes, né? São coisinhas mais minuciosas que aí, obviamente, a gente tem que ler o livro para entender e para estudar sobre esses assuntos. Então, convido vocês a ler os livros de biologia celular, de fundamentos de biologia. Esse vídeo é basicamente um resumo do que é a membrana plasmática, não é um vídeo extremamente explicativo, não é uma aula, tá? Eu sou apenas um aluno, um estudante de farmácia que está revisando o conteúdo que estuda constantemente aí no curso de farmácia, então não é uma aula. Recomendo vocês a estudarem, lerem sobre esse assunto, estudarem um pouco mais, porque isso foi apenas um apanhado geral, para você ficar sabendo quem é essa tal da membrana plasmática. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na biografia vai ter algumas instruções, alguns resumos que eu fiz, e se você quiser consultar, vai aqui na biografia. E a referência também está na biografia, quem sou eu também está escrito na biografia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, gente!